Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz, espero que todos estejam bem. Espero que ainda nesse momento aí de distanciamento e ainda um pouco de incerteza sobre o andamento das coisas, que vocês estejam bem, que vocês estejam protegidos, que estejam na graça do Senhor. Vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos. A gente havia combinado na semana passada que se alguém tivesse dúvida, poderia mandar as dúvidas para a gente por comentários nos vídeos, ou por e-mail, ou por algum outro meio de contato que você possa ter conosco, mas aparentemente ninguém teve dúvidas, né? Talvez porque a primeira aula foi apenas uma aula introdutória, um panorama geral do livro, não gere tantas dúvidas. Mas se você, ao longo dessa aula, tiver alguma dúvida, lembrando que essa aula ela vai ao ar gravada, né? Ela vai em sistema de estreia, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você vai poder interagir ali no chat, né, ao vivo, tá? Mas eu vou estar acompanhando pelo chat ali, mas essa aula está sendo gravada um dia antes dela ser enviada ao ar. Mas de qualquer forma, sinta-se à vontade para anotar a sua dúvida, para escrever a sua dúvida nos comentários aqui abaixo desse vídeo, tá? Tanto no Facebook quanto no YouTube, ou mandar um e-mail para ibupvh@gmail.com.br, ou melhor, .com só, né? ibupvh@gmail.com, e nós vamos receber a sua dúvida e, na medida do possível, vamos respondê-la o quanto antes, tá? Lembrando que se tiver muitas dúvidas, a gente junta elas, faz uma bateria de respostas e publica um vídeo com essas respostas para facilitar os seus estudos. Bem, nós estamos aí numa caminhada pelo livro de Abacuque. Nós já vencemos a parte introdutória, nós já fizemos um panorama geral do livro, nós chamamos a atenção para algumas questões periféricas, né, do momento histórico, da data de escrita, dos eventos que estão acontecendo, um pouco do tema, a forma como o livro é apresentado, que é um pouco diferente do usual. E nós vamos agora dar continuidade, como eu havia dito, nós vamos para o texto propriamente dito, nós vamos ao primeiro capítulo de Abacuque, nós vamos do verso 1 até o verso 11, tá? Peço que você abra a sua Bíblia aí, eu vou estar usando a versão Almeida Revista e Atualizada, tá? A versão que eu estou usando é Almeida Revista Atualizada, mas antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu quero convidar você a fazer aqui uma avaliação inicial do livro aqui sobre o tema geral do livro. A gente falou na semana passada que um dos temas abordados no livro, ou melhor, o tema central do livro é a questão do sofrimento e a questão do mal. É a questão de por que pessoas boas sofrem, ou por que nações justas sofrem na mão de nações injustas, tá? Que é o caso especificamente de Abacuque aqui. Ao longo do livro nós vamos ver que Abacuque se depara com essa situação. E essa dúvida, esse dilema, essa discussão, ela não é nova no mundo da cristandade, não é nova no mundo religioso e também não é nova na própria história da humanidade. Tá? Já desde o período dos filósofos gregos, já no período clássico da filosofia grega, já havia essa indagação de por que existe o sofrimento, qual é a razão do sofrimento e especialmente a ligação entre o sofrimento e a pessoa da divindade, a pessoa de Deus. Por que uma divindade, em tese boa, permite que pessoas sofram? Tá? O tema, esse nome, essa discussão, esse dilema, ele recebeu um nome ao longo da história da teologia e da história também da filosofia de uma maneira geral. O nome disso é Teodiceia. Tá? Teodiceia é uma palavra grega que vai juntar duas palavras ali. A ideia é justificação de Deus, mais ou menos isso, tá? Seria uma maneira de justificar Deus, tá? E o dilema da Teodiceia, tá? O dilema da Teodiceia, ele está basicamente apresentado por esses axiomas que eu estou apresentando aí na sua tela, tá? Você está vendo aí que tem algumas preposições, algumas afirmações. As três afirmações Deus é todo poderoso, Deus é todo bondoso, o mal existe. E aí, a partir dessas três afirmações, da compreensão da existência dessas três afirmações, surge então o desdobramento dessas afirmações e o desdobramento de como essas afirmações podem conviver, coexistir ao mesmo tempo, tá?
a existência de um Deus todo-poderoso, a existência de um Deus todo-bondoso e a existência do mal. E aí se formula algumas questões. A primeira questão seria: se Deus é todo-poderoso, então ele pode fazer todas as coisas, inclusive criar um mundo sem a presença do mal. Se Deus é todo amoroso, então ele não permitiria que o mal exista. Aí são duas conclusões que se chega a partir dessas duas premissas. Ainda que essas duas premissas não sejam contraditórias, não haja uma contradição, e aqui eu preciso que você entenda o que é contradição, tá? Embora algumas coisas aparentemente sejam contraditórias, tá? Uma contradição dentro da lógica, dentro da filosofia, é quando você diz e desdiz alguma coisa. Uma contradição seria dizer: Deus é todo poderoso, Deus não é todo poderoso. Deus é todo bondoso, Deus não é todo bondoso. Isso seria uma contradição, tá? O que nós temos aqui é uma aparente contradição. A partir da conclusão desses dois elementos, de que Deus é todo bondoso, de que Deus é todo poderoso, o mal não poderia existir. Por quê? Porque se Deus é todo bondoso, ele pode criar o que ele bem, ou melhor, se ele é todo poderoso, ele pode criar o que ele bem entender. Ele poderia criar todas as coisas, poderia criar qualquer coisa, inclusive um mundo sem mal. Ele poderia eliminar o mal, ele poderia ter criado um mundo sem a presença do mal. A segunda afirmação consequente dessas duas afirmações iniciais, a segunda conclusão, na verdade, a partir dessas duas afirmações iniciais, é que se Deus é todo amoroso, se ele é só amor, se ele de fato é um Deus amoroso, então ele não permitiria que as pessoas sofressem, porque se ele ama a sua criação, ele não permitiria que a sua criação sofresse, logo o mal não existiria. Como o mal existe, como o sofrimento existe, como as pessoas sofrem e passam por dificuldades, seja mal moral, seja o mal natural, tá? Uma catástrofe, uma doença, uma pandemia, como nós estamos vivendo nesse momento, ou ainda o mal moral, fruto da maldade dos homens, fruto da maldade de uma pessoa específica ou de um líder político específico, ou de uma guerra causada por vaidades humanas, ainda que como isso é claro, como isso existe, como isso é factual, nós percebemos a existência desse mal, então tira-se algumas conclusões. Ora, se o mal existe, então das duas umas: ou Deus não é todo poderoso, ou Deus não é todo bondoso. Por que ele não seria todo poderoso? Porque ele não tem o poder para eliminar o mal. Então, se ele não tem o poder para eliminar o mal, então ele não é todo poderoso. Logo, o mal existe porque Deus não teria poder para eliminar o mal. E agora, a outra consequência, a outra conclusão seria que Deus, então, não é todo bondoso. Se Deus é todo poderoso, logo ele não poderia ser todo bondoso. Porque ele, podendo eliminar o mal, podendo evitar o mal, ele ainda assim permite que o mal exista. Ou seja, ele não é bondoso, tá? Ou ainda, em último caso, a existência do mal provaria que Deus é fraco. Ou seja, ou Deus é fraco, ou Deus é mau, ou não existe, tá? Normalmente os ateus chegam a essa conclusão por conta dessa sequência de raciocínios lógicos que eu fui apresentando aqui para vocês. Então, a Teodiceia, a grosso modo, tá? Ela é mais ou menos isso que eu estou introduzindo para vocês. Eu estou aqui apenas introduzindo a questão. Nós vamos voltar a esse tema ao longo do curso, ao longo das nossas aulas, mas nós não vamos aprofundar muito nisso, porque a Teodiceia o estudo, essa parte da filosofia, essa parte também da teologia, ela é muito ampla, muito densa, existe boa literatura sobre o assunto, eu já indiquei algumas na última aula. Vou indicar novamente, se você quer se debruçar um pouco mais sobre as questões da Teodiceia a partir de uma perspectiva teológica, qualquer um desses livros que está na sua tela aí, tá? Vão lhe ajudar, especialmente as teologias sistemáticas, tá? Você tem 4 sugestões aí de teologias sistemáticas, tá? Do Wayne Grudem, a teologia sistemática do pastor Franklin Ferreira de Alamite e Alamite. Temos ali a teologia sistemática do Millard Erickson, e nós temos a teologia sistemática de Alistair McGrath. Essa última, do Alistair McGrath, ela faz todo um preâmbulo filosofal, um preâmbulo filosófico que talvez ajude mais sobre esse debate da questão da Teodiceia. Tá? Mas qualquer uma delas vai lhe ajudar nesse debruçar. Tá? Então, voltando aqui para o nosso estudo,
a Teodiceia é um problema para o cristianismo, é um dilema antigo para o cristianismo, mas ela não é um dilema só para o cristianismo, tá? Ela é um dilema para toda a humanidade. Ela é um dilema para todas as religiões, especialmente, porque todas as religiões precisam lidar com o dilema do mal. E quando os ateus simplesmente ignoram a presença de Deus, tentando responder o problema do mal, eles ainda assim não dão resposta para o problema do mal, porque, no fim das contas, não há uma satisfação para a situação calamitosa que se está vivendo. Eliminar Deus da equação não resolve, apenas leva a gente a um fatalismo, leva a gente a uma conclusão de que as coisas são porque são, então vamos viver enquanto podemos, aí parafraseando lá o apóstolo Paulo, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos, tá? A ideia então é que, de fato, o problema do mal é um dilema com o qual a igreja se debate há longos anos, teólogos muito famosos ao longo de toda a história, filósofos, pensadores, pessoas que se dedicaram muito a isso estão debatendo esse assunto, e ele é realmente um dilema, porque nós temos uma certa dificuldade de entender o porquê que pessoas boas sofrem, tá? Por que a gente se fez tudo certinho, por que as coisas não dão certo pra gente, tá? Mas como eu estou falando, o mal não é só um problema para a cristandade, tá? Outras religiões tentam dar respostas para o problema do mal também, tá? Então, aqui é um preâmbulo mais apologético, né? Para a gente ter uma ideia um pouquinho do que outras tradições religiosas falam. Mas, por exemplo, as religiões de caráter monista, tá? O que é uma religião de caráter monista? A religião de caráter monista é aquelas religiões, especialmente religiões orientais, em que a divindade ela se confunde com a realidade. Então, todas as coisas têm um pouquinho de Deus, ou elas se confundem com Deus. Deus está na árvore, Deus está nas coisas, Deus está em todo lugar. A ideia não é que não é a onipresença de Deus, aqui é mais ou menos como uma espécie de Deus está em todos os elementos. Deus está em mim, Deus está em você, Deus está na árvore, Deus está nos animais. Essas religiões orientais, elas têm em sua grande maioria, aqui eu não vou me debruçar muito sobre a discussão sobre religiões orientais, porque elas são bem mais complexas do que isso que eu estou avisando, mas eu estou informando. Mas o fato aqui é que nesse tipo de religião, tá, normalmente quando chega na questão da discussão do mal, tá, o mal a resposta que vai ser dada para a questão do mal é que o mal é uma coisa transitória, tá? Inclusive eles vão dizer o seguinte: se alguma coisa é transitória, ela não pode ser real. Como tudo é Deus e Deus está em tudo, então na sequência de raciocínio dentro da percepção dessas religiões, então o que nós experimentamos agora não é real, o que nós experimentamos é algo transitório. Se você nasce, morre e se transforma em outra coisa, esta sua realidade ela não é uma realidade perpétua. Logo, se ela não é uma realidade perpétua, ela é transitória. Logo, se ela não é transitória, você não deve se apegar a ela, você não deve encarar ela com uma espécie de uma coisa definitiva. E aí o que acontece? O sofrimento também se torna algo transitório. Como essa vida vai passar, como o elemento desse momento vai se transformar em outro elemento, essas religiões acabam dando algum tipo de resposta para o problema do mal, no sentido de isso é transitório, isso é algo que você não está experimentando eternamente, está experimentando por um tempo, logo isso vai passar. Se vai passar, você não deve se preocupar, você não deve se abater, não deve sofrer. Qual é o problema desse tipo de abordagem? Tá? Voltando a dizer aqui, eu estou sendo bem simplório na explicação, porque o nosso foco não é fazer uma aula de apologética contra outras religiões. A ideia aqui é abordarmos de maneira bem superficial o que outros ramos religiosos falam sobre o mal, para que nós percebamos que resolver o problema do mal não é só um problema para os cristãos, não é só um problema para aqueles que seguem o Deus bíblico, né? Então esse não é um problema só da religião cristã, é um problema basicamente de todas as religiões, de todos os modelos religiosos, porque todos eles precisam lidar com a questão do sofrimento. Então qual é o problema desse tipo de percepção? É a falta de empatia, tá? Dizer para uma mãe que acabou de perder a sua filha ou seu filho por causa de uma doença, como agora nós estamos experimentando
pessoas sofrendo porque parentes morreram, muitas vezes por conta do coronavírus e de todos os protocolos sanitários não estão nem podendo fazer um velório adequado, muitas vezes não estão podendo fazer toda aquela despedida tradicional, aquele momento de luto, aquele momento comunitário, né, em que você abraça uma outra pessoa, onde você pode chorar, aquele momento de dor. Então, dizer para uma pessoa nessa situação que isso é transitório, que isso vai passar, que basicamente isso não importa nesse momento, porque um dia você vai se restaurar em uma outra realidade e lá nessa outra realidade você vai passar por outras experiências e assim vai, isso gera um problema de empatia, tá? Um problema de ausência de empatia, tá? Você não consegue lidar com a dor da outra pessoa, você não consegue participar do sofrimento dela. Isso é ruim, isso não é bom, isso não responde ao problema do mal, isso não acalenta um coração. Outra resposta que se tem para isso são as religiões com cosmovisão dualista, tá? Uma espécie de Deus bom e Deus mau. O que essas religiões de natureza, de cosmovisão dualista acabam fazendo? Elas acabam tratando tudo que é bom tem origem no Deus bom, tudo que é mal tem origem no Deus mau. Logo, então você resolve esse problema assim: o que é bom tem origem no Deus bom, o que é mal tem origem no Deus mau, então o mal que nós temos é por causa do Deus bom, ou melhor, é por causa do Deus mau. Logo, esse Deus mau é que é o culpado do sofrimento. Religiões de cunho maniqueísta, de organização, de pensamento, de cosmovisão maniqueísta, tendem a pensar o problema do mal a partir dessa perspectiva. E aqui eu quero fazer um parêntese, porque muitas vezes algumas vertentes evangélicas acabam entrando nessa visão, nessa cosmovisão dualista, nessa cosmovisão maniqueísta, elevando Satanás a um patamar de divindade do mal, tá? Como se Satanás e Deus estivessem num duelo secular, de tempos em tempos. Inclusive, a concepção popular é de que Satanás está em guerra com Deus, tá? E quando na verdade o texto bíblico deixa claro que Satanás não está em guerra com Deus. Satanás está em guerra com a criação de Deus, e porque não há relação de embate entre Satanás e Deus. Eu costumo sempre chamar a atenção, e aqui deixa-me trocar um pouquinho a tela, deixa-me trocar a tela para a câmera completa. Eu costumo sempre dizer sobre essa questão da relação entre Deus e Satanás, é que nós temos uma visão equivocada. A gente acha que Deus e Satanás estão no mesmo nível, quando na verdade Satanás é criação de Deus. Logo, Deus está muito acima. Tanto que no texto de Apocalipse, quando lá no Apocalipse 20, no finalzinho, lá quando está relatando a última empreitada de Satanás, numa tentativa de se levantar contra Jesus Cristo, contra o Filho, contra o Deus, contra o Cristo coroado, contra o reino milenar de Cristo, o texto diz que Jesus Cristo, com o sopro da sua boca, destruirá os seus inimigos, tá? Então, nós precisamos entender que não há esta relação entre Satanás e Deus como se eles estivessem no mesmo patamar, tá? E muitas vezes algumas tradições evangélicas, especialmente tradições neopentecostais, são muito mais para esse lado. Eles tratam dentro da questão da batalha espiritual, embora a batalha espiritual já nem esteja mais tanto em moda nos nossos dias, agora no período 2020, nós estamos gravando esse vídeo, mas ainda assim trata-se Satanás em um nível quase que de divindade do mal, no mesmo patamar de Deus. Sabe aquela coisa oriental de yin yang, tá? A ideia de que então Satanás estaria no mesmo patamar de Deus. E o texto bíblico não trata assim, tá? O texto bíblico não diz que Satanás é um rival à altura de Deus. Satanás, embora o nome signifique adversário, ele é adversário da criação de Deus, porque contra Deus não há adversários. Lembrando das afirmações iniciais que nós fizemos, nós falamos que Deus é todo poderoso. Se Deus é todo poderoso, não há rivais contra ele, tá? Então, quais são as objeções que a gente tem contra esse tipo de compreensão, esse tipo de cosmovisão dualista, tá? Que na tentativa de justificar Deus, essa perspectiva dualista, ela diminui Deus, tá? Seja outras matrizes religiosas que são de cunho maniqueísta, ou com um tipo de cosmovisão dualista, ou seja nessas vertentes evangélicas e vertentes cristãs que
elevam Satanás a um patamar quase de divindade do mal, né, de grande divindade do mal, você tem ali um problema de diminuição de Deus. Não é que você basicamente eleva Satanás, você basicamente diminui Deus, você limita ele ao tamanho de Satanás. E não é assim que o texto bíblico nos apresenta Deus, não é assim que o texto bíblico fala de Deus para nós. Tá? Então, continuando, ainda sobre essa questão do dilema do mal, é um dilema antigo, tá? E a Bíblia trata desse dilema, tá? Não é apenas Abacuque que trata dele, basicamente o Antigo Testamento todo e o Novo Testamento também tem bastante abordagem sobre a questão do mal. E se você conhece o texto bíblico, eu espero que sim, eu creio que sim, você que é membro da Igreja Batista Olaria, que está assistindo essa aula, tenho aqui a expectativa de que você conheça o texto bíblico e já tenha ouvido falar de um livro chamado Jó, tá? Inclusive tem peças teatrais, existem alguns tipos de produções culturais que replicam a história de Jó, né? Inclusive tem uma expressão popular que é bíblica, né? É uma das expressões bíblicas, tá? Que de fato tem origem na Bíblia, né? Essa realmente está escrita na Bíblia, né? Paciência de Jó, né? É uma expressão popular que quer dizer que alguém de fato suporta muitas coisas por muito tempo, e essa expressão realmente está lá em Tiago. Tiago diz que realmente Jó era um homem paciente, né? Então, nesse sentido, o Jó trata da questão do mal, mas tem uma diferença entre a forma que Jó trata o problema do mal e a forma como isso é tratado no livro de Abacuque. No livro de Jó, o problema é que Jó não tem a perspectiva da resposta de Deus. Deus não fala com Jó dando satisfação do problema, tá? Jó está se queixando da razão de por que o justo sofre. Jó quer saber por que o justo sofre, por que o justo está enfrentando o problema. Ele se considera justo, ele olha para si, ele olha para a sua compreensão da sua realidade e percebe que ele é um homem justo. Logo, ele não poderia estar passando por aquelas coisas. Aí você conhece a história, tem toda aquela questão das justificativas, os amigos de Jó que tentam justificar, dizem, olha, você tem algum pecado escondido. E ele olha a sua vida, ele faz ali um autoexame e diz, olha, não tem nada de errado, eu não fiz nada de errado, tem alguma coisa aqui. E aí ele passa boa parte do livro tentando uma audiência com Deus para que ele apresentasse o seu caso a Deus, para que Deus pudesse perceber, na perspectiva de Jó, de que Deus estava cometendo alguma falha com Jó. Só que a gente sabe, lá no finalzinho do livro, lá a partir do capítulo 38, se eu não me engano, já de Jó, 38, 39, 40, 41, 42, já ali no finalzinho do livro, Deus se apresenta a Jó e diz, ok, você quer uma audiência? Vamos ter uma audiência. Só que Deus não dá respostas a Jó. Deus faz perguntas a Jó. Diz, olha, onde é que você estava, onde eu criei todas as coisas? Onde é que você estava, onde eu dei nome aos animais? Onde é que você estava quando eu controlei as bestas feras que eu criei? Onde é que você estava quando eu coloquei os pilares que sustentam o mundo, tal? Onde você estava, onde eu fiz todas as coisas? Eu por acaso te pedi satisfação, te pedi conselho, te pedi alguma opinião para tomar alguma decisão? Então, basicamente, no livro de Jó, a tratativa final que é dada a nós é de que Deus não precisa dar satisfação do que faz, porque Deus é soberano. Deus sabe muito bem o que está fazendo. Logo, se Ele sabe o que está fazendo, cabe a nós confiar na sua relação. E Jó aprende essa lição. Jó diz, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem, agora eu sei que o meu Redentor vive, que por certo um dia Ele se levantará e será por mim. Então, Jó aprende essa lição, tá? O livro não nos traz respostas para o problema de Jó. Nós, como leitores, sabemos de quais são as razões por qual Jó está passando por aquela situação, pelas quais Jó está passando por aquela situação. Mas Jó não recebe respostas. Abacuque recebe respostas de Deus. Deus dialoga com Abacuque, nós vamos ver um pouquinho da resposta de Deus, do início da resposta de Deus ainda hoje, tá? Então essa é uma diferença, mas para a gente perceber que o texto bíblico já está falando do problema do mal, tá? Outros textos, como os Salmos, muitos Salmos, tá? Inclusive um Salmo famoso, o Salmo 73, Salmo de Asaf, que ele diz assim, o textinho, um dos versos vai dizer assim, Senhor, eu olhei o ímpio prosperando e o justo sofrendo, e por algum instante ali, por quase um milésimo de segundos, eu quase tropecei, tá? Eu quase olhei para o justo, ou melhor, para o ímpio prosperando, e vi que o justo não prosperava, vi que o justo estava sofrendo, eu quase tropecei. Mas aí depois ele reconhece que Deus
é soberano e tem o controle sobre todas as coisas. Convido você a, depois dessa aula, dar uma lida no Salmo 73. É um salmo bastante conhecido também sobre essa questão do sofrimento. Inclusive, a gente vai ver mais para frente que a expressão que abre a fala de Abacuque, né, até quando, ela está muito presente nos textos, nos salmos, né? São muitos salmos, especialmente os salmos imprecatórios, você vai ouvir muito essa expressão, até quando, né? O salmista se voltando para Deus e diz assim, até quando, tá? Dentro de Abacuque, o problema lá para Abacuque é uma perspectiva mais coletiva. Ele está preocupado por que a nação de Israel, melhor, a nação de Judá, lembrando aqui, como nós já explicamos semana passada, que já tem a diferença, né? Já houve a diferença, perdão. Já houve a divisão, né? Reino do Norte, Reino do Sul. A essa altura o Reino do Norte já caiu, inclusive, já foi destruído, já foi espalhado, né? Já está no cativeiro. O Reino do Sul ainda está se mantendo aqui aos trancos e barrancos. Abacuque vai receber a profecia do juízo de Deus e Jeremias vai ver essa profecia se cumprindo. Daniel vai experimentar essa profecia na pele, né? Ele vai ser uma das vítimas, né, da invasão babilônica, que a gente vai falar ao longo da leitura desse livro. Então, a perspectiva de Abacuque é por que a nação de Israel sofre, se a nação de Israel, em tese, era a nação de Deus, era uma nação mais justa do que as outras nações que circunvizinhavam Judá. Aquelas nações eram de fato más, eram nações ruins, eram povos que não tinham nenhum temor de Deus e ainda assim eles prosperavam, enquanto em Judá havia sofrimento, havia injustiça, tá? E aí o interessante é que Deus responde a Abacuque, Deus traz respostas para Abacuque, e algumas das respostas que Deus traz para Abacuque deixarão Abacuque profundamente incomodado e pasmo, tá? Você também, acompanhando o livro, vai se sentir profundamente incomodado com algumas respostas dadas por Deus, tá? Então, esse dilema antigo, tá? Ele vai demonstrar para nós que a Bíblia já está falando disso há algum tempo, tá? Ela já está tratando desse assunto há algum tempo, ela já está, porque isso é um problema da realidade humana, tá? Então aqui nós vamos ver a primeira parte da reclamação de Abacuque, né? Primeira parte do livro, e aqui é interessante é que o começo do livro, verso 1, vai dizer que sim, sentença, né? A sentença dada a Abacuque, né? Sentença da parte de Deus dada a Abacuque. E a ideia exatamente é a palavra a palavra sentença, ela é mais apropriada, a palavra peso também pode ser uma opção de tradução. A ideia é exatamente isso, um peso seria dado ao povo de Israel por conta da sua condição, da forma como eles haviam lidado com a lei de Deus. E aí aqui quero convidar você a ler Abacuque 1, capítulo 1, verso 2 a 4. A gente vai ver as primeiras reclamações de Abacuque aqui, o primeiro momento em que ele se apresenta diante do Senhor. O texto nos diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, qual é o cenário que Abacuque está vivendo? Tá? O cenário que Abacuque está vivendo é de uma sociedade repleta de injustiça. Tá? É uma sociedade repleta de injustiça, é uma sociedade em que a lei é distorcida, é uma sociedade em que as leis existem, mas não são cumpridas, é uma sociedade em que os pobres são vilipendiados em todos os momentos, os ricos e poderosos se safam, o peso da lei vale mais para o desamparado, para o pobre, para o incapacitado, e a injustiça impera. E aqui eu quero chamar a sua atenção que, no fim das contas, tá, nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9 se mantém cada vez mais real. Tá? O retrato que Abacuque enxerga de Judá não é diferente do retrato que nós enxergamos nos nossos dias atuais. Injustiça imperando, a maldade imperando, os maus não encontram o juízo, os maus não
não sofrem a devida punição, os poderosos conseguem se safar, enquanto aqueles que não têm tanto poderio econômico, ou tanto poderio de influência, ou poderio político, não conseguem se safar e acabam sendo devidamente punidos. Mas então a sensação de injustiça é algo que está na vida de Abacuque, tá? É algo que está na realidade dele, e não é algo diferente do que nós experimentamos, do que nós vivemos, tá? E a dificuldade de Abacuque é porque ele provavelmente experimentou os dias de justiça, os dias de bondade, os dias melhores durante o período do reinado de Josias, tá? Segundo Crônicas, capítulo 34, verso 33, você vai ver lá que no período do reinado de Josias, o povo de fato abraçou a justiça, porque houve uma reforma tanto cultural, uma reforma religiosa, como uma reforma moral. O povo voltou-se para Deus. E é provável que nesses dias que Abacuque tenha vivido a sua juventude, ele experimentou esse período de bonança, esse período esse período de paz, esse período de você olhar para as instituições governamentais, olhar para as instituições religiosas, e elas estarem funcionando como deveriam funcionar, tá? Então, nesse sentido, os dias que seguem a Josias são dias de violência, são dias de assassinato, são dias de opressão, são dias de injustiça e de avareza. Isso vai estar relatado lá em Jeremias 22, verso 3, e também lá do verso 11 até o verso 9 do mesmo capítulo. Você vai ver esse relato da realidade dos sucessores de Josias após a sua morte, seus filhos que o sucedem. Eles vão de fato afrouxar, vão voltar a um período de afastamento da lei do Senhor, e por conta disso a justiça vai voltar a imperar. Então Abacuque usa essa expressão violência, tá lá no verso 2, 6 vezes ao longo de seus 56 versos. Ao longo dos 56 versos do livro de Abacuque, é um livro curtinho, 3 capítulos, ele usa essa expressão 6 vezes, violência. Violência. E isso é interessante, por quê? Porque nos chama a atenção que quando você olha para o livro de Salmos, o livro dos Salmos, são muito mais capítulos, né? São muito mais livros, são muito mais versos, são centenas de versos, e essa palavra só vai aparecer lá 13 vezes. Ao longo de todo o saltério, e o saltério ele é construído ao longo de muitos anos, tá? São vários períodos de Israel que o saltério replica ali, né? Tem período pré-exílio, pós-exílio, então tem uma série de experiências ali, e ainda assim você só vê a palavra violência lá 13 vezes. Você só vê a palavra violência no livro dos Salmos 13 vezes. Então você vai perceber que a violência é a realidade de Abacuque. Nada de novo, nada diferente do que nós experimentamos, por isso que a palavra de Deus muitas vezes ela se torna quase que um espelho da nossa realidade, porque a natureza humana pecaminosa, ela de fato ela se replica, né? O pecado, a nossa tendência para o mal, ela se replica em qualquer cultura, em qualquer tempo, em qualquer momento da história. Então Abacuque ali no verso 3, ele vai apresentar 3 pares de palavras para expressar sua indignação. Ele vai falar iniquidade, opressão, destruição e violência, contendas e litígios. Ainda que isso tenha ali um elemento poético, tá? Uma estrutura poética ali de dualidade, né? Ou melhor, dualidade não, de repetição, tá? É um estilo de escrita hebraico bastante característico, essa coisa de repetir uma vez, repetir a mesma expressão com uma outra palavra. Ainda que tenha esse elemento de escrita, esse elemento poético de escrita, ele expressa de fato o sentimento. Ele fala, olha, iniquidade, opressão, destruição, violência, contenda, litígios, isso tudo em um verso só. Essa é a realidade de Abacuque, é uma realidade de violência, de injustiça, de dor, de sofrimento, é uma realidade de falta de perspectiva, falta de esperança, tá? Falta de confiança nas autoridades, e aí volta a dizer, nada de novo, né? Nada de novo. Eclesiastes capítulo 1, verso 9 se repete o tempo todo, né? Se torna real o tempo todo. Então, num verso com cerca de 20 palavras, que é o verso 3, 6 representam o estado em que o povo vivia. Essas 6 palavras que eu citei anteriormente. Então a lei existia, era ignorada, distorcida e não era cumprida. O resultado, o mal prevalecia. O verso 4, ali, finalzinho do verso 4, vai mostrar que, vamos voltar lá, ele vai dizer assim, ó, por esta causa a lei se afrouxa, a justiça se manifesta, a justiça nunca se manifesta,
porque o perverso cerca o justo, a justiça é retorcida. Então, nada de novo, nada muito diferente da realidade atual de muitos lugares do mundo e da realidade também do nosso país, em um certo sentido. Tá? Então, dentro desse clamor do profeta, há aqui uma expressão inicial que marca bem essa forma como Abacuque se apresenta diante de Deus. Ele chega ao Senhor e diz assim: até quando, Senhor? Até quando que nós vamos sofrer? Até quando que eu vou clamar ao Senhor? Olha, Senhor, violência, e o Senhor não vai fazer nada. Tá? Essa expressão é muito comum nos saltérios, como eu já falei anteriormente. Tá? Então, esses salmos citados aí, em todos eles essa expressão está aparecendo lá. E o profeta, ele aparentemente está pasmo, com uma inércia da parte de Deus. Aparentemente Deus não se manifesta, Deus não se move, Deus não faz nada. O mal prevalece, a injustiça prevalece e Deus aparentemente só olha aquilo e não faz absolutamente nada. E o questionamento do profeta, embora ele seja um tanto quanto contrário à nossa praxis, né, de não questionar Deus, e aqui é um parênteses que nós vamos abrir aqui para trabalhar um pouquinho dessa aplicação de Abacuque para as nossas vidas, é que muitas vezes a gente é instruído a não questionar Deus, no sentido de não se apresentar diante de Deus como uma pessoa insolente, crer na soberania dele, crer na providência dele, quase como uma coisa, uma crença cega, sem que isso reflita o que de fato está no seu coração. E nós vamos ver aqui que Abacuque nos ensina que não é bem assim que nós devemos nos comportar diante de Deus, e que a forma como ele se apresenta diante de Deus não é necessariamente pecaminosa. Tá? Abacuque está de fato preocupado, ele está pasmo com aquela situação toda, e ele demonstra que ele tem uma percepção de um Deus justo. Ele viveu períodos melhores, ele conhece a lei do Senhor, ele conhece a tradição, ele conhece a história do povo de Israel, o como Deus agiu como um forte para tirar o povo do Egito, como Deus guiou o reinado de Davi, como Deus expandiu o reinado de Salomão, como Deus agiu em favor do povo de Israel, lhe dando vitórias inimagináveis ao longo das batalhas, como Deus de fato se fez presente ao longo da história do povo, honrando a justiça, honrando aqueles de comportamento justo. Então, diante dessa concepção que Abacuque tem de Deus, ele olha para a injustiça acontecendo e ele de fato sente uma repulsa. E isso não é ruim, isso não é errado da parte dele. Nós vamos perceber que ao longo do texto bíblico nós temos outros momentos em que isso também acontece. Os famosos salmos imprecatórios, né? São aqueles salmos, estão listados aí na sua tela, se você quiser ler depois eles com calma, você vai perceber que tem um linguajar ali um tanto quanto estranho. Tá? Tem alguns que dizem assim, do tipo, que o Senhor esmague a cabeça de você, dos seus inimigos contra a pedra, que o Senhor destrua os filhos daqueles que assolam o povo de Israel. Tem algumas expressões que nos parecem um tanto quanto duras, um tanto quanto até chocantes, né? Porque a gente muitas vezes, nós somos muitas vezes estimulados adiante do mal, diante do sofrimento, diante da injustiça especialmente, a ter uma atitude um tanto quanto passiva, do tipo, não, Deus sabe o que está fazendo, né? Então vamos confiar que Deus sabe o que está fazendo. E nós vamos perceber que o salmista, Abacuque, inclusive Jeremias, em algum momento ali na sua profecia também vai ter esse tipo de comportamento, dizendo assim, ó Senhor, não dá para tolerar, o Senhor é um Senhor justo, é um Deus justo, algo precisa ser feito em relação a isso, algo precisa ser feito diante da maldade que cresce na história, diante da maldade que cresce na sociedade. Então, nós vamos perceber que esse tipo de comportamento, ele não necessariamente está errado. O próprio Jesus também usa algumas expressões imprecatórias, tá? E aqui a gente vai responder aquela questão que alguém pode levantar. Mas e aí, como é que fica a relação neotestamentária de que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem, né? O texto que está citado aí na sua tela aí. Jesus, diante da injustiça, diante do comportamento abertamente injusto, ele usa algumas expressões imprecatórias. Quando Jesus entra no templo, ele ataca os cambistas porque estavam cometendo injustiça lá dentro, estavam fazendo todo um sistema comercial de venda de animais para sacrifício e extorquindo o povo. Quando ele trata com os fariseus,
especialmente naquela experiência, naquele momento em que os fariseus estão questionando Jesus ali, e ele diz, olha, vocês questionam, vocês se dão, se apresentam como muito justos, recolhem dízimo de tudo, mas aquilo que de fato vocês deveriam fazer, vocês não fazem. Aquilo que de fato vocês deveriam, o comportamento real que se espera de vocês não tomam. Vocês são injustos, a viúva sofre, o órfão sofre, vocês ignoram isso. Mas o importante é que vocês estão dando dízimo até das coisas que nem precisam dar dízimo. Então Jesus usa algumas expressões duras, né? Umas expressões imprecatórias, tá? O profeta também, João Batista também usa algumas expressões. Jesus usa, repete uma expressão que João Batista em outro momento usa também, raça de víboras, né? Essas são expressões imprecatórias, tá? Então o desejo do salmista, o desejo do profeta e o próprio desejo de Jesus também expresso nos evangelhos é por justiça. E isso não está errado, tá? Isso não está errado. Diante da injustiça, se nós não desejarmos a justiça, algo está errado na nossa vida, algo está errado na nossa realidade, algo está errado na nossa compreensão de quem Deus é. Nós vamos perceber lá em Apocalipse, capítulo 6, do verso 9 ao verso 11, as almas dos santos que foram mortos por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, clamando aos pés do trono de Deus. Tá? A visão que João tem ali é que aquelas almas dos que foram mortos por amor ao Evangelho, olham para Deus, olham para a injustiça, olham para o mal prevalecendo e dizem assim, Senhor, até quando o Senhor não fará justiça? Até quando o Senhor não se levantará e dará um basta a esse mal que está assolando o teu povo? Então, o desejo por justiça não está de todo errado. A falta de indignação ante a maldade é uma demonstração de indiferença. E essa indiferença, ela é perigosa, ela não é boa. Tá? Não é porque você respeita a soberania e confia na providência de Deus que você não desejará que a justiça seja feita. Tá? Então, nós vamos ver nos versos seguintes agora que Deus responde a Abacuque. Deus ouve o clamor de Abacuque, ouve o questionamento de Abacuque, e o que é interessante é que o fato de Deus estar respondendo o clamor de Abacuque, também nos dá a percepção de que Abacuque não está sendo insolente diante de Deus. De fato, há uma preocupação genuína ali no clamor de Abacuque. Então Deus responde da seguinte forma, verso 5 até o verso 11. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, e o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque, amontoando terra, as tomam. Então passam como passa o vento e seguem, fazendo-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Então nós percebemos que Deus olha para Abacuque, interrompe o seu silêncio diante da situação e responde a Abacuque o que aconteceria. É óbvio que Abacuque tem consciência de que o povo de Israel, o povo de Judá, não é de todo santo, tá? Mas Deus deixa claro para Abacuque que a sua resposta seria por meio de uma nação que não tinha absolutamente nada a ver com a perspectiva de juízo divino. Deus vai levantar uma nação violenta, uma nação injusta, uma nação pecaminosa para, por meio desta nação, fazer justiça em relação ao mal que está imperando em Israel, em Judá, por conta da desobediência de Judá em relação à lei do Senhor. Então, Deus responde ao pecado do seu povo com a lex talionis, tá? Que é a lei de Talião. Então, Deus
permite que o mal que o povo de Judá havia cometido receba uma retribuição do olho por olho, dente por dente. Porque o mal que os poderosos de Israel estavam intentando contra os mais fracos, o abuso, a injustiça, tudo aquilo, eles receberiam agora de uma nação mais poderosa do que eles, de alguém que tinha mais poder do que eles, de alguém que não ligava para a lei deles ou para o poderio que eles aparentemente tinham. Então nós vamos perceber que, se você leu o livro de Daniel, você vai perceber que os jovens de Israel são tirados da sua cidade, da sua nação, são tirados de Jerusalém, são levados cativos. Os príncipes, então as famílias nobres de Israel, as famílias nobres de Judá, tá? Elas são dizimadas, são destruídas, muitos são transformados em escravos, as posses se perdem, são espalhados por outras nações, eles são destruídos, o templo é vilipendiado, o templo é destruído, a cidade santa é destruída. Inclusive, nós vamos perceber aqui que Jeremias recebe essa mesma sentença, né, que Abacuque recebe, e isso não é novidade para o povo já sabia quais seriam as consequências da sua ação caso desrespeitasse a lei do Senhor. Lá em Deuteronômio, capítulo 28, 49 e 57, Deus é muito claro quando está entregando a lei ao povo. Moisés é muito claro ao povo ali, dizendo, olha, se vocês obedecerem, Deus fará bondade para vocês. Deus dará a vocês prosperidade. Agora, se vocês não obedecerem, vocês sofrerão juízo na mão de Deus. Deus disciplinará vocês. Deus trará a vocês a repreensão necessária. Inclusive lá em Deuteronômio já há a menção de que eles receberiam punição por um povo que fala outra língua, tá? Por um povo que fala outra língua. Então Deus já havia alertado ao povo e o povo ignorou tudo isso. O Judá não deu ouvido aos profetas, não deu ouvido à lei, nem mesmo ao exemplo do Reino do Norte, porque a essa altura o Reino do Norte já caiu pelas mesmas razões. Pelos mesmos motivos. O Reino do Norte, como você conhece, o Reino do Norte a história dele, dos seus reis, é uma sequência de reis ímpios, de reis que não seguiram a vontade do Senhor, que se afastaram da vontade do Senhor. Então Deus faz juízo contra o norte, né? E o norte é destruído, é levado cativo alguns anos antes do Reino do Sul. Então o Reino do Sul, Judá, já tinha visto o que aconteceu com Israel, com o Reino do Norte, conhecia as profecias, estava ouvindo os profetas falando com eles ao longo dos anos, está ignorando os profetas, inclusive está matando profetas que se levantam para apontar o erro do povo, ignoram a lei do Senhor dada por Moisés lá no Deuteronômio. Então o povo já está ciente de tudo isso, ainda assim ele escolhe fazer o mal, ele escolhe o caminho do mal. Então, até mesmo por conta de uma percepção de uma pseudo-invencibilidade de Judá, a ideia de que é a cidade santa, de que Deus habita ali, porque o seu templo está lá, então porque Deus habita ali, nunca seria destruída, havia uma espécie de compreensão de pseudo-invencibilidade de Judá, que Deus demonstra, olha, não tem nada disso, eu vou levantar um povo, vocês serão destruídos. O templo foi destruído, a cidade foi destruída. Jeremias ele é testemunha da destruição da cidade, né? Ele é testemunha de tudo isso. Nos seus dois livros, tanto Jeremias quanto Lamentações, você vai ver o relato da destruição de Jerusalém sendo contado, tá? Então você vai perceber, inclusive tem um trechinho aí de Lamentações, que Jeremias diz o seguinte: não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse adversário e inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados de seus profetas, das maldades de seus sacerdotes, e que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Então, percebe que lá na palavra do Senhor, lá na sentença que Deus dá, ele diz o seguinte, olha, eu suscitarei uma nação amarga, impetuosa, vai dizer lá que eles escarnecem dos reis, dos príncipes, lá no comecinho, perdão, ele vai dizer o seguinte, olha, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias, tá? Realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. E aí nós temos lá Jeremias vendo isso em loco acontecendo e dizendo exatamente isso, não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo,
que entrasse adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. E aí ele vai lá e vai nos dizer o porquê que isso acontece. Então, nós percebemos que a lição que é dada por Deus ali ao povo, a disciplina de Deus, vai ser apresentada ali, dentro da realidade de Abacuque ali. Então, o texto nos dá uma lição sobre o sofrimento disciplinar. Tá? Deus, por amor ao seu povo, disciplina o mesmo, ainda que com dor e com sofrimento. 2 Samuel 24, 10 a 14, vai nos falar sobre isso. E o texto também aponta para a disciplina, aponta que a disciplina ela é proveitosa. Tá? Por meio dela, Deus cura nossos pecados e estimula a prática da santidade. Se somos disciplinados, é porque somos do Senhor. Então, o que o texto nos apresenta é a disciplina de Deus entrando em ação. Deus olha para o seu povo, vê que o seu povo está caminhando de maneira equivocada e Deus então disciplinará o seu povo. O ponto aqui, a questão crucial para nós é tentar responder quando é que nós podemos dizer que o mal que se abate sobre nós é a disciplina do Senhor. Nós olhamos para a história de Abacuque e sabemos que o que está acontecendo ali é disciplina do Senhor. Mas quando o mal se abate sobre nós, nós não sabemos se ele é disciplina do Senhor ou se ele é resultado de alguma outra contingência, de alguma outra situação. E a resposta nem sempre é simples, e às vezes ela pode parecer tola, tá? Como os discípulos lá em João capítulo 9, quando eles entram na cidade, vem aquele jovem cego e aí pergunta: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E aí Jesus Cristo responde: ora, nem ele, nem seus pais, ele é cego para que nele seja manifestada a glória do Senhor. E aí Jesus vai lá e cura o rapaz. Então, nem sempre o sofrimento é disciplina do Senhor, mas, às vezes, o sofrimento é disciplina do Senhor. E aí aqui esse é o dilema, é descobrir quando é que o sofrimento pode ser tido como disciplina do Senhor. Então, como é que nós lidamos com isso? Tá? O fato é que nós não temos mais os profetas para nos dizerem: olha, o que vocês estão vivenciando é disciplina do Senhor. E nesse momento agora que nós estamos vivendo, o momento do coronavírus aí, muita gente já se levantou em alguns momentos aí, nas internets da vida, para dizer que o coronavírus é juízo de Deus sobre nós. Pode ser que o coronavírus seja juízo de Deus sobre nós, mas pode ser que não seja. Nós não temos um profeta do Senhor se levantando, alguém com a confiabilidade revelacional, porque nós entendemos que a revelação já se fechou nos 66 livros da Bíblia. O que nós podemos é olhar para a história e, a partir da experiência que estamos vivenciando agora, tirar lições para nós. E essa é a aplicação que eu quero trazer para você nesse momento. Tá? Quero trazer um trechinho do livro aqui, do nosso livro base, do reverendo Heber Campos Júnior, tá? Que é o livro base da nossa lição, do nosso curso. Ele diz o seguinte: se algum sofrimento presente nos leva a refletir sobre os nossos pecados, sobre o nosso pecado, e nos aproximamos do Senhor, então o sofrimento, seja ele disciplina retributiva ou não, já está cumprindo a sua função. Estamos sendo despertados e lapidados por Ele. A nossa resposta à disciplina do Senhor, na sua amplitude de aspectos, não deve ser a de discernir exatamente a razão dela, embora isto possa acontecer, mas deve ser a de não menosprezá-la, nem fraquejar diante dela. Hebreus capítulo 12, verso 5, citando Provérbios capítulo 3, verso 11, que Heber Campos Júnior, Triunfo da Fé, lidando com o problema do mal, um estudo em Abacuque. Tá? Então, qual é a lição para nós diante do sofrimento? Como é que nós podemos lidar com o sofrimento? Nós sabemos que o sofrimento pode ser lição do Senhor, pode ser disciplina do Senhor, mas nós não temos a certeza absoluta. Então, como é que nós fazemos? O que nós devemos fazer? Nós não devemos ignorar a primeira resposta. A nossa resposta é não ignorar isso. Como o próprio autor vai dizer aqui, se o sofrimento que estamos passando já nos faz pensar sobre a nossa realidade em relação a Deus, sobre a nossa condição diante de Deus, e fazer um autoexame da nossa realidade diante de Deus, então o sofrimento já está nos lapidando, ele já está atuando no nosso meio e já está sendo algo, ainda que de maneira compreensível aqui, entenda a minha expressão, algo positivo, tá? Algo positivo. Eu não estou aqui dizendo que você deve celebrar
quando alguém cair doente na sua família, quando o mal se abater sobre sua família. O que eu estou dizendo é que nós precisamos olhar para todas as circunstâncias e ver o que as circunstâncias podem nos ensinar mais sobre Deus, podem nos fazer perceber mais da mão de Deus e da realidade na nossa relação com Deus. Então, se o sofrimento está lhe fazendo ter esse tipo de percepção, ter esse tipo de comportamento, o sofrimento já está sendo positivo, tá? E entenda aqui o positivo entre aspas, tá? Ele já está atendendo a uma agenda positiva em relação à sua vida, tá? Então, a lição final que nós tiramos da disciplina de Deus, especialmente a disciplina por meio do sofrimento e da nossa relação com o sofrimento, é que nós não devemos desprezar, menosprezar a disciplina de Deus. Seja ignorando para um autoexame, tá? Ou seja, murmurando sem parar. Então a nossa relação com o sofrimento deve ser sempre de um autoexame. Olha, eu não sei se eu cometi algo de errado e Deus está me punindo, mas o que eu posso olhar para essa situação e a partir dessa situação aprender mais sobre Deus? A nossa resposta não deve ser a murmuração. Eu sempre tenho falado aos irmãos, existe uma diferença muito grande entre lamentação e murmuração, tá? A Bíblia nos chama a lamentar, tá? O profeta inicia a sua palavra em Abacuque lamentando. Ele está lamentando: olha, Senhor, a violência impera no nosso meio, o justo está sofrendo, o mal está prosperando, as pessoas estão distorcendo a lei, tá? Ele está lamentando isso, tá? O Jeremias, então, tem um livro inteiro só sobre lamentação, e a tônica do livro é exatamente essa, assim: Senhor, o teu povo cometeu erros e nós estamos sofrendo. É doloroso a tua punição, é doloroso o teu juízo, e nós lamentamos. Lamentar não é o problema, você deve lamentar, a Bíblia estimula a lamentar. Jesus lamenta por Jerusalém, Jesus lamenta pelas pessoas que ignoram a presença do Deus encarnado ali diante deles. O que a Bíblia nos orienta é a não murmurar. E aqui é uma linha tênue que muitas vezes nós pendemos mais para a murmuração. E o que seria a murmuração? A murmuração é muitas vezes olhar para o mal que se abate sobre nós e simplesmente rechaçar a Deus em relação a isso. Do tipo: Deus não me ama, Deus não me quer bem, Deus é injusto, Deus não está atento à minha necessidade, Deus gosta mais do outro, do sei o que, Deus gosta mais de A ou de B, porque eu estou sofrendo. Nós não sabemos a real razão do porquê sofremos em alguns momentos das nossas vidas, ou porque alguns de nós sofrem a vida inteira. Mas o que nós sabemos é que diante daquela situação, nós podemos fazer um autoexame e perceber o que é que Deus pode estar trabalhando conosco nesse momento. O que é que Deus pode me ensinar diante de tudo isso? O que é que Deus pode trabalhar na minha vida? E nesse sentido, já aqui caminhando para o fim da nossa aula, e nesse sentido, a nossa experiência é muito mais semelhante à experiência de Jó. Nós não temos o livro da nossa vida, tá? Para sabermos como será o fim, ou saber os bastidores, ou saber os eventos que ocorrem fora da nossa percepção, fora da nossa vista, fora da nossa realidade espacial, tá? Nós não sabemos que se Satanás visitou o Senhor no céu para debater sobre o nosso comportamento justo e Deus então permitiu que o mal se abatesse sobre nós para provar para Satanás que nós de fato amamos a Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus nos dá. Nós temos a experiência de Jó, nós temos a experiência de Abacuque, nós temos outras experiências do texto bíblico para nos auxiliar nisso tudo. Mas nós não sabemos a razão do mal que se abate sobre nós. Nem sempre nós conseguiremos ter plena convicção do porquê estamos sofrendo. Mas diante do sofrimento, nós não devemos menosprezar a possibilidade de que esse sofrimento seja uma disciplina de Deus. A possibilidade de que esse sofrimento tenha sido posto na nossa vida para que nós possamos mudar o nosso comportamento diante de Deus. E só o fato de já pensarmos nessa possibilidade, o sofrimento já está atuando de alguma forma positiva para nós, de alguma forma a nos trazer alguma resposta, alguma compreensão melhor e alguma melhora, tá? Então, espero que você aprenda essa primeira lição com Abacuque. Nós ainda temos mais 2 capítulos para caminhar.
Semana que vem nós daremos continuidade ao capítulo 2. Nós vamos ver ali o desenrolar da profecia de Abacuque. Convido você a estar conosco no próximo domingo, às 10 da manhã, se Deus assim nos permitir. Tá? Ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Quer contar alguma experiência? Usa aí os comentários abaixo, tanto aqui no YouTube quanto no Facebook. Se for alguma coisa mais pessoal, você desejar um pouco mais de privacidade, mande um e-mail para ibopvh@gmail.com. Nós responderemos as suas indagações, as suas necessidades, se Deus nos permitir e com a graça dele. Peço que você fique na paz do Senhor, meditando, lendo. Você tem a oportunidade de ler o livro de Abacuque, se você não leu ao longo dessa semana, leia a próxima semana. Curtinho, 56 versos, 3 capítulos, dá para ler numa sentada, como eu disse, dá para ler uma vez por dia Abacuque. Eu convido você também, se você quiser saber um pouco mais sobre o panorama que Abacuque está vivendo, aproveite e leia Jeremias e leia Lamentações. Esses são 2 livros um pouquinho mais extensos, mas dá para ler ao longo de uma semana sem grande dificuldade. Então, que você fique na paz. Eu vou encerrar com uma oração aos membros da Igreja Batista Olaria. O QR Code que está aqui no seu cantinho direito, aqui, seu cantinho esquerdo, meu esquerdo, seu direito, né? É para auxiliar vocês que quiserem fazer contribuições para o sustento da igreja, tá? Você lê aí com o celular, seu celular, com a câmera do seu celular, e você vai ser direcionado para um sistema de pagamentos, tá? Da igreja, para o sistema que nós utilizamos. Tá? Em breve nós vamos ter boas novidades sobre isso, tá? Sobre algumas ferramentas tecnológicas que vão nos ajudar, inclusive, no compartilhar do Evangelho. Convido você a baixar a sua cabeça e vamos orar pedindo a Deus que aplique aos nossos corações essa lição. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, ajuda-nos, porque nem sempre nós conseguimos lidar com dilemas das nossas vidas, Pai. Mas nós somos gratos, porque o Senhor deixou a Tua palavra, a Tua revelação para nos ensinar nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. Tem misericórdia de nós, Pai, não nos deixa ignorar a Tua disciplina, ignorar a Tua ação nas nossas vidas, seja por qual meio for. Auxilia-nos, Pai, guarda-nos, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você está convidado a estar conosco hoje à noite também, nós teremos culto, né? Pode acompanhar também aqui pelo YouTube, o culto é melhor, nós temos uma mensagem hoje à noite às 19 horas aqui no YouTube e no Facebook. Fique na paz e até nosso próximo encontro.